Antes de qualquer forma de existência que pudesse ser reconhecida como mundo, tempo ou consciência, havia apenas Ginnungagap, um vazio absoluto que não continha direção, substância ou limite. Uma ausência tão completa que nem mesmo o conceito de nada era suficiente para descrevê-lo. E nesse espaço impossível de imaginar, duas forças primordiais começaram lentamente a se formar como polos inevitáveis de uma realidade ainda não criada, sendo ao norte o reino gelado de Niflheim, feito de névoa densa, rios congelados e um frio tão antigo que parecia anterior à própria ideia de matéria, enquanto ao sul surgia Muspelheim, um domínio de fogo vivo e incandescente, onde chamas não eram apenas elementos, mas entidades em constante movimento, guardadas por seres de calor absoluto que existiam como vontade de destruição e criação ao mesmo tempo. E quando essas duas realidades começaram a se aproximar do vazio central, o encontro entre gelo e fogo não ocorreu como uma explosão comum, mas como um processo lento de transformação, onde o gelo derretia informações líquidas que ainda carregavam memória de frio, e o fogo condensava sua intensidade em partículas de energia que buscavam estrutura, criando assim as primeiras condições para algo que poderia ser chamado de vida emergente. Dessa colisão inicial surgiu Ymir, o primeiro ser consciente do cosmos nórdico. Embora sua consciência fosse mais instintiva do que racional, mais próxima de um reflexo da própria natureza do que de qualquer identidade individual, e seu corpo colossal não era apenas matéria viva, mas um sistema inteiro de geração biológica primitiva, pois de seu suor nasceram novos gigantes sem necessidade de reprodução tradicional, como se o próprio conceito de descendência ainda não tivesse sido definido no tecido do universo, enquanto, ao mesmo tempo, uma outra entidade primordial chamada Audunla emergia do gelo salgado de Niflheim, uma criatura bovina colossal que sustentava a si mesma alimentando-se das pedras de gelo que continham nutrientes primordiais, e que, ao lamber essas formações, lentamente revelava, camada por camada, uma figura adormecida dentro do gelo, até que finalmente surgiu Buri, o ancestral inicial da linhagem divina, que mais tarde daria origem aos deuses. A partir de Buri nasceu Bor, e deste, unido à gigante Bestla, surgiram três irmãos que mudariam completamente o destino da existência: Odin, Vili e Vé, não como meras criaturas, mas como forças conscientes dotadas de intenção, percepção e capacidade de decisão, algo inexistente até então no cosmos recém-formado. E ao observarem o mundo ao seu redor, eles não viram apenas paisagem ou natureza, mas um estado incompleto de realidade que precisava ser moldado, estruturado e transformado, pois Ymir e seus descendentes gigantes que apresentavam um tipo de existência que se expandia sem ordem, sem direção e sem finalidade. E essa ausência de estrutura era percebida pelos três irmãos como uma ameaça ao futuro da própria criação. Foi então que tomaram a decisão fundamental, que marcaria o início da história estruturada do universo nórdico, e ao confrontarem Ymir, não o fizeram por ódio ou vingança, mas por uma necessidade quase inevitável de reorganizar a própria realidade, resultando em sua morte e na transformação imediata de seu corpo em matéria primordial do mundo, onde seu sangue tornou-se oceanos vastos e profundos, sua carne transformou-se em terra firme, seus ossos deram origem às montanhas, seus dentes tornaram-se rochas e penhascos, e seu crânio foi elevado ao alto para formar o céu, sustentado por forças ainda não nomeadas que impediam seu colapso sobre o mundo recém-criado. Nesse processo, o universo deixou de ser apenas um espaço de forças em conflito e passou a ser um sistema estruturado, ainda instável, mas já dotado de forma,
limites e relações internas, onde cada elemento derivava diretamente de um ato de transformação radical e não de criação do nada, o que significava que nada no mundo era verdadeiramente novo, mas sim reorganizado a partir de uma existência anterior. E essa percepção estabelecia desde o início uma característica central da cosmologia nórdica. Tudo que existe carrega dentro de si vestígios de algo que foi destruído para que pudesse nascer. Assim, o mundo passou a existir como uma construção viva, instável e contínua, sustentada pela transformação permanente do caos em ordem. E embora ainda não houvesse humanos, deuses organizados ou reinos definidos, já existia a estrutura fundamental que permitiria o surgimento de todos eles. Um equilíbrio precário entre criação e destruição que permaneceria como força central de toda a narrativa futura. Depois do nascimento do mundo a partir do corpo de Ymir, o universo recém-formado ainda não possuía estabilidade verdadeira, pois tudo o que existia permanecia em estado de transição constante, como se a própria realidade ainda estivesse aprendendo a sustentar sua própria forma. E nesse cenário primitivo, Ymir não era apenas uma figura do passado, mas o princípio vivo da multiplicação caótica, já que de seu corpo continuavam a surgir seres sem ordem definida, os primeiros gigantes de gelo que herdariam sua natureza instável e expansiva, e que começaram a se espalhar pelos limites do mundo recém-criado como ecos de uma força original que ainda não havia sido completamente contida. Enquanto isso, a vaca cósmica Audumla continuava desempenhando um papel silencioso, mas absolutamente essencial na manutenção da existência primitiva, pois, ao alimentar Ymir com seu leite infinito e ao se alimentar das formações de gelo salgado, ela também continuava revelando camadas ocultas da realidade, e esse processo lento de desvelamento permitiu que a figura de Buri fosse completamente formada, estabelecendo assim a primeira linhagem que não pertencia ao caos dos gigantes, mas sim a uma estrutura mais próxima do que mais tarde seria reconhecido como ordem divina, embora nesse estágio ainda não houvesse separação clara entre o que era divino e o que era simplesmente uma forma diferente de existência. A partir de Buri nasceu Bor, e este, ao unir-se a gigante Bestla, estabeleceu um ponto de intersecção entre dois mundos que até então permaneciam separados apenas pela natureza de suas origens. E dessa união nasceram Odin, Vili e Vé, três irmãos que não apenas pertenciam ao mundo, mas começaram a exercer influência ativa sobre ele, pois, diferentemente de todas as outras formas de vida anteriores, eles possuíam não apenas existência, mas intenção consciente. E essa intenção lhes permitia observar o mundo como algo que poderia ser moldado, reorganizado e redefinido, transformando assim a própria ideia de realidade em algo flexível. Os gigantes, descendentes diretos de Ymir, continuavam a crescer e se espalhar, não como uma civilização organizada, mas como uma expansão orgânica de matéria viva sem direção fixa, representando uma ameaça não por maldade, mas por excesso de existência, pois sua própria natureza impedia qualquer forma de estabilidade duradoura, e essa condição fazia com que o mundo permanecesse constantemente em risco de retornar ao estado original de caos indiferenciado, o que levou os três irmãos a compreenderem que a sobrevivência da estrutura recém-formada dependia de uma intervenção radical. Foi nesse contexto que a decisão de confrontar Ymir foi tomada, não como um ato de guerra convencional, mas como uma reorganização fundamental da própria realidade. E quando Odin, Vili e Vé atacaram o ancestral dos gigantes, não estavam apenas destruindo uma criatura,
mas encerrando um estado inteiro de existência. E o resultado dessa ação foi a transformação total do corpo de Ymir em elementos estruturais do mundo. O sangue que se espalhou tornou-se oceanos, que delimitavam terras. A carne formou o solo, sobre o qual toda a vida futura caminharia. Os ossos se converteram em montanhas, que sustentavam o horizonte. E o crânio foi elevado para formar o céu, criando assim uma separação clara entre o espaço terrestre e o espaço superior. Esse ato de criação através da destruição não foi interpretado como um evento isolado, mas como o princípio fundamental de funcionamento do cosmos, onde toda forma de ordem surge a partir da reorganização de uma desordem anterior. E essa lógica passou a definir não apenas o mundo físico, mas também todas as relações futuras entre seres, forças e destinos, estabelecendo uma realidade em que nada poderia existir sem carregar consigo a memória daquilo que foi transformado para que pudesse nascer. Assim, o mundo passou a existir como uma estrutura viva, sustentada por equilíbrio instável, onde os gigantes continuavam a representar a possibilidade constante de retorno ao caos original, enquanto os elementos do mundo carregavam em si a marca da transformação violenta que lhes deu forma, criando um universo onde existência e destruição não eram opostos, mas partes inseparáveis de um mesmo processo contínuo. Após a morte de Ymir, o mundo não se tornou imediatamente estável como uma criação finalizada, mas sim uma estrutura em formação contínua, ainda carregando as vibrações do caos original, que havia sido reorganizado à força. E nesse cenário onde cada elemento do cosmos ainda parecia lembrar sua origem violenta, os três irmãos, Odin, Vili e Vé, passaram a observar o resultado de suas ações não como um triunfo definitivo, mas como o início de uma responsabilidade que não poderia mais ser revertida, pois tudo o que havia sido criado a partir do corpo de Ymir agora sustentava a própria existência do mundo inteiro. O sangue que havia se transformado em oceanos ainda carregava uma sensação de movimento quase consciente, como se as águas lembrassem o corpo que um dia foram, enquanto a terra, formada pela carne de Ymir, ainda parecia instável em alguns pontos, como se pudesse retornar ao estado líquido a qualquer momento. E as montanhas feitas de seus ossos erguiam-se como testemunhas silenciosas de um ato que não poderia ser desfeito, estabelecendo assim uma paisagem que não era apenas física, mas também simbólica, onde cada elemento do mundo era ao mesmo tempo matéria e memória. Os irmãos compreenderam então que a criação não se encerrava com o ato de transformação inicial, mas exigia manutenção constante, pois o caos original não havia sido eliminado, apenas reorganizado em formas mais estáveis, e essa percepção os levou a estabelecer as primeiras estruturas de controle do mundo, como a delimitação dos espaços habitáveis e a separação entre os domínios dos gigantes restantes e as regiões que poderiam ser ocupadas por novas formas de vida, criando assim uma primeira noção de ordem geográfica dentro do cosmos. Enquanto isso, os poucos gigantes que sobreviveram à transformação do mundo continuaram a existir como uma presença constante nas bordas da realidade organizada, não como inimigos definidos, mas como resquícios vivos do estado anterior do universo. E sua existência servia como lembrete permanente de que o mundo poderia, a qualquer momento, retornar ao estado de instabilidade primordial caso as forças de ordem falhassem em sua vigilância contínua. Foi nesse contexto que o ato de criação da Terra habitável, posteriormente chamada de Midgard, começou a tomar forma. Não como um espaço naturalmente separado, mas como uma construção deliberada feita a partir dos elementos mais estáveis do corpo de Ymir.
onde os irmãos moldaram as regiões seguras dentro de um oceano que ainda carregava a memória do sangue primordial, e ergueram fronteiras naturais para conter a expansão dos gigantes, estabelecendo assim uma divisão clara entre o espaço da civilização futura e o espaço do caos ancestral. Esse processo não foi apenas físico, mas também conceitual, pois pela primeira vez no cosmos nórdico surgiu a ideia de limite, de separação e de interioridade, onde um espaço poderia ser protegido de outro, e essa noção de proteção tornou-se fundamental para todas as criações posteriores, incluindo não apenas os mundos físicos, mas também as estruturas sociais e espirituais que surgiriam mais tarde entre deuses e humanos. Assim, o mundo deixou de ser apenas um corpo reorganizado e passou a ser um sistema estruturado de regiões interdependentes, onde cada parte carregava dentro de si tanto a estabilidade conquistada quanto o risco permanente de retorno ao caos. E nesse equilíbrio frágil começou a se desenhar a história futura dos deuses, dos homens e de todas as forças que ainda estavam por surgir. Com o corpo de Ymir transformado em estrutura fundamental do cosmos, o universo entrou em uma nova fase, onde a criação deixou de ser apenas transformação e passou a ser organização consciente. E Odin, Vili e Vé começaram a trabalhar não mais como destruidores de um estado anterior, mas como arquitetos de uma realidade que precisava ser estabilizada para não retornar ao caos original. E assim, cada fragmento do corpo primordial foi reinterpretado como parte de um sistema funcional que sustentaria a existência futura. O sangue de Ymir, agora vasto e profundo, tornou-se o oceano que circunda o mundo, não apenas como elemento físico, mas como fronteira viva entre ordem e desordem. Enquanto sua carne se solidificou em terra firme que servia como base para todas as formas de vida que ainda estavam por surgir, e seus ossos foram erguidos como montanhas que não apenas sustentavam o céu, mas também funcionavam como pilares naturais de separação entre regiões do mundo, criando uma geografia que era ao mesmo tempo natural e artificial em sua origem. A partir dessa estrutura, os deuses estabeleceram Midgard, o mundo intermediário destinado às futuras formas humanas. E essa criação não foi feita como um ato isolado de benevolência, mas como uma necessidade estrutural do cosmos, pois era preciso existir um espaço protegido entre o domínio instável dos gigantes e o centro organizador dos deuses. E para isso, eles ergueram uma barreira feita a partir das sobrancelhas de Ymir, transformando aquilo que antes era parte de um corpo caótico em uma muralha de proteção ao redor do mundo habitável. Essa separação criou uma nova dinâmica no universo, onde cada região passou a ter uma função específica dentro do equilíbrio geral. E Midgard tornou-se o centro dessa estrutura intermediária, um espaço onde ordem e instabilidade coexistiam em tensão constante, permitindo o surgimento de formas de vida conscientes que poderiam desenvolver cultura, linguagem e memória, ainda que sob a constante ameaça das forças externas que permaneciam além das fronteiras estabelecidas pelos deuses. Ao mesmo tempo, outras entidades começaram a surgir a partir dos restos do corpo de Ymir, incluindo os anões, formados a partir da matéria em decomposição que ganhou consciência própria dentro das cavernas profundas do mundo. E esses seres tornaram-se especialistas em manipular a matéria bruta do cosmos, criando ferramentas, armas e estruturas que mais tarde seriam essenciais tanto para os deuses quanto para o desenvolvimento do mundo como um todo, estabelecendo assim uma relação de interdependência entre criação divina e habilidade artesanal. Nesse processo de construção do mundo, os deuses também perceberam a necessidade de estabelecer limites
mais precisos entre luz, tempo e movimento, e por isso organizaram o céu com estrelas feitas a partir de faíscas de Muspelheim, criando ciclos de dia e noite, estações e ritmos naturais que permitiriam a existência de vida organizada, e essa estrutura temporal passou a ser tão importante quanto a estrutura física do mundo, pois sem ela não haveria ordem possível para a evolução das coisas. Assim, o cosmos deixou de ser apenas uma consequência da morte de um ser primordial e passou a ser uma máquina viva de equilíbrio e tensão, onde cada elemento possuía uma função específica dentro de um sistema maior. E Midgard surgiu como o ponto central onde esse equilíbrio seria testado continuamente, marcando o início da história que envolveria deuses, gigantes e humanos em um ciclo constante de criação, conflito e transformação. Quando a ordem do mundo começou a se estabilizar após a formação de Midgard, os deuses perceberam que a realidade ainda não possuía um centro definitivo que unificasse todas as suas partes. E dessa necessidade emergiu a concepção de Yggdrasil, a árvore do mundo, não como um símbolo abstrato, mas como uma estrutura viva que sustentava literalmente a existência de todos os reinos, conectando-os através de raízes e galhos que transcendiam a lógica comum de espaço e distância. Essa árvore colossal não crescia dentro do mundo, mas era o próprio eixo do mundo, e suas raízes se estendiam para regiões distintas da realidade, uma alcançando o poço de Mimir, onde a sabedoria primordial estava armazenada como memória viva do universo, outra mergulhando no território dos gigantes, onde forças antigas continuavam a pressionar contra a ordem recém-criada, e a terceira descendo até as profundezas de Niflheim, onde o frio absoluto mantinha viva a tensão entre existência e dissolução. E cada uma dessas raízes representava não apenas um local, mas um princípio fundamental da própria estrutura da realidade. No topo dessa árvore existia uma águia, que observava todos os mundos ao mesmo tempo, enquanto entre seus olhos um falcão menor servia como extensão da percepção. E nas raízes mais profundas, um dragão conhecido como Nidhogg roía constantemente a base da árvore, não como um inimigo externo, mas como uma força interna de deterioração que garantia que nada no universo pudesse permanecer eterno sem esforço, criando assim um equilíbrio entre crescimento e decadência, que sustentava toda a estrutura cósmica. Ao redor de Yggdrasil, as Nornas teciam o destino de todas as coisas, não como simples observadoras, mas como entidades que escreviam o próprio fluxo do tempo, determinando o passado, o presente e o futuro através de inscrições que não podiam ser apagadas, e sua presença estabelecia a ideia de que nada no universo estava fora de uma ordem maior, mesmo que essa ordem não fosse totalmente compreensível para os próprios deuses. Foi nesse contexto que Odin realizou seu sacrifício mais profundo, ao se pendurar na própria árvore do mundo por 9 dias e 9 noites, ferido por sua própria lança, sem comida ou água, em um estado de suspensão entre vida e morte. Não como punição, mas como busca consciente por conhecimento absoluto. E nesse estado liminar, ele observou as runas, símbolos que não eram apenas linguagem, mas forças estruturais da realidade, capazes de alterar o tecido do mundo quando compreendidas e utilizadas corretamente. Ao conquistar esse conhecimento, Odin não apenas adquiriu sabedoria, mas também compreendeu que toda a existência era sustentada por códigos invisíveis que poderiam ser interpretados e manipulados, e isso transformou sua natureza de Deus guerreiro em uma figura mais complexa,
alguém que governava não apenas através da força, mas através da compreensão profunda das leis ocultas que regem o cosmos. Assim, Yggdrasil tornou-se não apenas o centro físico do universo, mas também seu sistema nervoso, sua memória e sua estrutura de comunicação entre todos os níveis da realidade, e a partir desse ponto, o mundo passou a existir como uma rede interligada de significados, onde cada ação em um reino poderia repercutir em todos os outros, estabelecendo uma interdependência absoluta entre deuses, gigantes e todas as formas de vida que habitavam os 9 mundos. Com Yggdrasil estabelecida como eixo central da existência, o cosmos deixou de ser apenas um conjunto de terras separadas e passou a ser compreendido como uma estrutura interligada de 9 mundos distintos, todos sustentados pela mesma árvore primordial. E essa organização não era simbólica, mas funcional, pois cada reino possuía um papel específico dentro do equilíbrio geral da realidade, criando um sistema onde nenhuma parte poderia existir isoladamente sem afetar todas as outras. Asgard surgia como o reino dos deuses Aesir, localizado em uma posição elevada dentro da estrutura de Yggdrasil, não necessariamente acima em sentido físico simples, mas em um plano de proximidade com a ordem central do cosmos, onde os deuses estabeleciam seus conselhos, planejavam guerras futuras e organizavam a manutenção do equilíbrio universal, enquanto suas fortalezas e salões refletiam a ideia de autoridade, vigilância e preparação constante para conflitos que inevitavelmente atravessariam os mundos. Em contraste, Vanaheim representava um tipo diferente de poder, ligado à fertilidade, prosperidade e magia natural, habitado pelos Vanir, seres que não governavam através da força direta, mas através da influência sobre crescimento, ciclos naturais e riqueza, criando assim uma tensão complementar com os Aesir, pois ambos os grupos divinos representavam formas diferentes de manter o equilíbrio do mundo, um através da ordem e outro através da abundância. Midgard permanecia como o mundo intermediário dos humanos, cercado por uma imensa barreira formada a partir das sobrancelhas de Ymir. E nesse espaço limitado surgiria toda a história da humanidade, onde vida, morte, sofrimento e progresso coexistiriam sob a constante influência dos deuses e das forças externas, enquanto a serpente Jormungandr envolvia o mundo inteiro em suas voltas, simbolizando o limite entre o interior habitável e o caos exterior que jamais deixava de pressionar suas fronteiras. Jotunheim, por sua vez, era o território dos gigantes, um mundo de forças antigas e instáveis que não seguiam a lógica dos deuses nem a organização dos humanos, mas existiam como uma continuação direta do estado primordial do universo, mantendo viva a memória do caos original e garantindo que a ordem nunca se tornasse absoluta ou permanente, funcionando assim como contraponto necessário à estrutura dos outros reinos. Niflheim e Muspelheim permaneciam como polos extremos da existência, um representando o frio absoluto e a dissolução, e o outro, o fogo primordial e a transformação constante, ambos sustentando o equilíbrio energético do cosmos e lembrando que a criação nunca era estática, mas sempre dependente da tensão entre forças opostas que nunca poderiam ser completamente eliminadas. Alfheim e Svartalfheim introduziam dimensões mais sutis da realidade, onde os elfos da luz e os anões habitavam espaços de existência especializados, os primeiros ligados à beleza, luminosidade e harmonia, e os segundos à matéria, forja e transformação técnica do mundo, criando assim uma divisão entre estética e função, entre o que é percebido e o que é construído, mas ambos
e igualmente essenciais para a manutenção do cosmos. Por fim, Helheim representava o destino inevitável de grande parte das almas, um reino silencioso e sombrio, onde os mortos residiam sob o comando de Hel, filha de Loki, e embora não fosse um lugar de punição absoluta, era um espaço de encerramento, onde a vida cessava sua atividade e retornava ao estado de repouso, completando assim o ciclo de existência dentro do sistema dos 9 mundos. Dessa forma, o universo nórdico se consolidou como uma estrutura viva e interdependente, onde cada mundo não era isolado, mas parte de um organismo cósmico sustentado por Yggdrasil, e qualquer alteração em um dos reinos inevitavelmente reverberava em todos os outros, estabelecendo um equilíbrio dinâmico que seria constantemente testado pelas forças de criação, destruição e destino. Nos primórdios da estabilidade dos 9 mundos, quando os reinos ainda aprendiam a coexistir sob a estrutura viva de Yggdrasil, surgiu uma tensão silenciosa entre 2 famílias divinas que representavam formas distintas de poder, e essa tensão, inicialmente quase imperceptível, começou a se intensificar até se transformar no primeiro grande conflito entre os deuses, conhecido como a Guerra entre os Aesir e os Vanir. Um evento que não nasceu de um único ato de agressão, mas de uma série de desentendimentos profundos sobre a natureza da ordem, da magia e da prosperidade. Os Aesir, liderados por Odin, representavam autoridade, estratégia e controle, uma forma de governar o cosmos baseada em hierarquia e disciplina, enquanto os Vanir estavam ligados às forças da natureza, fertilidade e magia intuitiva, especialmente a prática de Seidr, que não dependia de estruturas rígidas, mas de uma conexão direta com os fluxos invisíveis da existência, e essa diferença fundamental de abordagem criou uma incompatibilidade crescente entre os 2 grupos, que passaram a ver um ao outro não como complementares, mas como ameaças ao equilíbrio que cada um acreditava defender. O conflito começou de maneira simbólica com a figura de Gullveig, uma entidade associada ao ouro e à magia, que foi recebida pelos Aesir com hostilidade e violência, sendo repetidamente atacada e queimada, mas retornando sempre viva, como se sua existência estivesse além das tentativas de destruição, e esse ciclo de morte e renascimento provocou uma ruptura irreversível na relação entre os 2 povos divinos, levando os Vanir a interpretarem o ato como uma agressão direta à sua própria essência. A guerra que se seguiu não foi apenas um confronto físico, mas uma colisão de sistemas de existência, onde feitiços, armas e forças naturais foram utilizados em escala cósmica, afetando não apenas os deuses envolvidos, mas também os próprios mundos que dependiam deles. E durante esse período, a estabilidade de Midgard e dos outros reinos foi constantemente ameaçada por eventos que refletiam a intensidade do conflito celestial. Nenhum dos lados conseguiu obter vitória definitiva, pois os Aesir eram fortes em estratégia e combate direto, enquanto os Vanir possuíam domínio sobre forças de regeneração e magia, que tornavam impossível uma destruição total. E assim, o conflito se prolongou até que ambos os lados começaram a perceber que a continuidade da guerra estava causando danos irreparáveis ao próprio tecido da realidade. Foi então que surgiu a necessidade de um acordo, não por fraqueza, mas por reconhecimento mútuo de que nenhum poder poderia existir isoladamente sem comprometer o equilíbrio dos 9 mundos. E essa compreensão levou à decisão de estabelecer uma paz formal, marcada por rituais antigos que simbolizavam a união entre os 2 grupos divinos. Esse processo culminou na criação de Kvasir,
um ser formado a partir da mistura simbólica de ambos os povos, cuja existência representava a sabedoria absoluta e a capacidade de responder qualquer pergunta, não como um guerreiro ou governante, mas como a encarnação viva do conhecimento compartilhado entre Aesir e Vanir, estabelecendo assim o primeiro sinal concreto de reconciliação entre forças anteriormente opostas. Dessa forma, a guerra não terminou com destruição total, mas com transformação, onde o conflito deu origem a uma nova forma de entendimento entre os deuses, criando as bases para uma convivência que, embora nunca totalmente pacífica, passou a ser sustentada por trocas, acordos e uma consciência mais profunda da interdependência entre todos os poderes que habitam os 9 mundos. Após a devastação prolongada causada pela guerra entre os Aesir e os Vanir, o cosmos inteiro passou a refletir as consequências desse conflito, como se cada um dos 9 mundos tivesse absorvido fragmentos da tensão divina que antes dominava apenas os reinos celestiais. E essa instabilidade crescente tornou evidente que nenhuma das duas facções poderia sustentar uma vitória absoluta sem comprometer a integridade da própria realidade que sustentava sua existência. Foi nesse contexto de exaustão mútua que os deuses perceberam que a continuidade da guerra não levaria à supremacia de um lado, mas à degradação progressiva de todos os mundos conectados por Yggdrasil. E essa percepção forçou ambos os grupos a reconsiderarem suas posições, não a partir de orgulho ou tradição, mas da necessidade concreta de sobrevivência do sistema cósmico, que dependia de sua coexistência funcional. A paz foi então estabelecida através de um ritual simbólico profundamente arcaico, onde os dois lados reuniram suas essências em um mesmo recipiente, misturando saliva como sinal de compromisso absoluto, um ato que transformava uma substância comum do corpo em um selo de confiança irreversível, e dessa união ritualística nasceu Kvasir, um ser cuja existência transcendia a divisão original entre Aesir e Vanir, incorporando em si a totalidade do conhecimento, da experiência e da memória compartilhada entre os dois grupos. Kvasir não era apenas um indivíduo, mas uma manifestação viva da reconciliação, capaz de responder qualquer pergunta que lhe fosse feita, não porque possuía respostas prontas, mas porque compreendia a estrutura profunda de todas as coisas, conectando eventos, intenções e consequências em uma visão unificada da realidade. E por isso, sua presença passou a ser vista como um símbolo de paz intelectual e equilíbrio entre forças anteriormente incompatíveis. Ao mesmo tempo, como parte do acordo de paz, ambos os grupos realizaram uma troca de reféns, não como prisioneiros, mas como representantes vivos da confiança recém-estabelecida. E essa troca incluiu figuras importantes que levaram consigo aspectos fundamentais de suas culturas para os reinos opostos, criando assim uma rede de influência mútua que lentamente começou a dissolver as fronteiras rígidas entre Aesir e Vanir. Essa integração não eliminou completamente as diferenças entre os dois grupos, mas criou um espaço intermediário, onde cooperação e tensão coexistiam de forma instável, permitindo que o conhecimento, a magia e as práticas de governança circulassem entre os reinos, e essa circulação acabou moldando profundamente a estrutura política e espiritual dos 9 mundos. No entanto, mesmo após a paz formal, permanecia uma consciência latente de que a harmonia havia sido construída não sobre a eliminação do conflito, mas sobre sua contenção. E essa fragilidade implícita fazia com que todos os deuses compreendessem que a estabilidade conquistada exigia vigilância constante,
pois o equilíbrio entre Ezir e Vanir era sustentado mais pela necessidade do que pela verdadeira unidade. Assim, o nascimento de Kvasir marcou não apenas o fim de uma guerra, mas o início de uma nova forma de coexistência divina, onde o conhecimento compartilhado tornou-se a base para a manutenção da paz, ainda que essa paz permanecesse sempre vulnerável às forças antigas que continuavam a existir nas margens da criação. Após o surgimento de Kvasir, como símbolo vivo da reconciliação entre os Ezir e os Vanir, sua existência passou a circular pelos 9 mundos como uma presença quase lendária, pois onde quer que ele fosse, o conhecimento parecia se condensar em respostas claras e inevitáveis. E essa capacidade fez com que sua figura se tornasse tanto reverenciada quanto silenciosamente invejada, já que sua sabedoria não dependia de esforço, mas de uma totalidade de compreensão que nenhum outro ser conseguia alcançar. Em um dos momentos de sua jornada pelos mundos, Kvasir encontrou 2 anões, Fialar e Galar, habitantes das profundezas de Svartalfheim, e esses seres, embora mestres na manipulação da matéria e da transformação de substâncias, não possuíam a mesma compreensão profunda da realidade que Kvasir carregava. E foi exatamente essa diferença que despertou neles não admiração, mas uma forma de inveja silenciosa que logo se transformou em intenção de apropriação do conhecimento que não podiam igualar. Os Ananiuson assassinaram Kvasir não em um ato de impulso, mas com a precisão fria de quem compreende a transformação de matéria como ofício. E ao fazê-lo, não desperdiçaram seu corpo, mas o transformaram em essência líquida, misturando seu sangue com mel para criar uma substância completamente nova, o hidromel da poesia. Uma bebida que não apenas intoxicava, mas concedia ao seu consumidor a capacidade de compreender e expressar a realidade em forma de poesia, conhecimento e eloquência. Esse hidromel tornou-se, então, um objeto de poder absoluto, capaz de transformar qualquer indivíduo que o bebesse em alguém capaz de acessar níveis superiores de linguagem e entendimento. E por isso, foi cuidadosamente escondido pelos anões em locais protegidos, pois sabiam que sua posse representava não apenas riqueza, mas controle sobre a própria estrutura do pensamento e da expressão dentro dos 9 mundos. Enquanto isso, Odin tomou conhecimento da existência desse hidromel e compreendeu imediatamente sua importância, não como um simples artefato, mas como uma chave para o domínio da linguagem e da sabedoria poética, e decidiu então recuperar essa substância para os deuses e para o mundo, iniciando uma jornada que exigiria não apenas força, mas disfarce, engano e uma compreensão profunda das fraquezas daqueles que guardavam o poder. Assumindo diferentes identidades, Odin infiltrou-se no mundo dos gigantes e dos anões, realizando trabalhos e negociações que o levaram cada vez mais perto do hidromel, até que finalmente conseguiu acesso ao local onde a substância estava guardada, utilizando sua inteligência e capacidade de adaptação para contornar obstáculos que não poderiam ser vencidos apenas pela força direta. Ao conseguir recuperar o hidromel, Odin não apenas trouxe de volta um objeto de poder, mas também transformou a própria natureza da poesia e do conhecimento dentro do mundo, pois a partir desse momento, a inspiração passou a ser vista como algo que poderia ser conquistado, perdido e redistribuído, e não apenas como um dom espontâneo, estabelecendo assim uma nova relação entre linguagem, poder e divindade. Após o retorno do hidromel da poesia ao domínio dos deuses, o equilíbrio de poder em Asgard passou por uma nova fase de consolidação, pois os Aesir passaram a compreender ainda mais profundamente que sua autoridade não dependia apenas de força ou estratégia,
mas também da posse de objetos que condensavam habilidades fundamentais do cosmos. E essa compreensão levou a uma era de intensa produção de artefatos divinos, onde a criação se tornou tão importante quanto o combate. Nesse contexto, Locke desempenhou um papel central como mediador entre os mundos e as forças criativas, embora sua natureza permanecesse instável e ambígua, pois ele transitava constantemente entre colaboração e sabotagem, e foi justamente essa instabilidade que o levou a uma sequência de eventos que resultariam na criação dos mais importantes tesouros dos deuses, ainda que através de engano e manipulação. Quando Loki cortou o cabelo de Sif, esposa de Thor, ele não apenas provocou um conflito pessoal, mas também desencadeou uma cadeia de consequências que o forçou a buscar reparação junto aos anões de Svartalfheim, onde prometeu não apenas restaurar a honra da deusa, mas também obter objetos ainda mais valiosos como forma de compensação, estabelecendo assim uma competição indireta entre diferentes forjadores do mundo subterrâneo. Os filhos de Ivaldi criaram então artefatos de extrema perfeição, incluindo o cabelo dourado de Sif, que crescia como fios vivos de luz, o navio Skidbladnir, capaz de se expandir para transportar exércitos inteiros e depois ser dobrado como tecido, e a lança Gungnir, que jamais errava seu alvo e simbolizava a autoridade absoluta de Odin sobre o destino dos combates. No entanto, Loki, insatisfeito com a ideia de que outros anões pudessem superar esse feito, provocou uma segunda forja, ao apostar sua própria cabeça em uma competição com os irmãos Brokkr e Eitri, o que introduziu um elemento de risco absoluto na criação dos artefatos, pois agora o resultado não era apenas uma questão de habilidade, mas também de sobrevivência pessoal e honra irreversível. Durante a forja, Loki tentou interferir constantemente no trabalho dos anões, transformando-se e provocando distrações. Mas, apesar disso, os irmãos conseguiram produzir 3 artefatos ainda mais poderosos. O javali Gulimbusti, que brilhava com luz própria e podia atravessar qualquer terreno. O anel Draupnir, que se multiplicava em outros anéis de igual valor a cada 9 noites. E o martelo Mjolnir, cuja única imperfeição era um cabo mais curto do que o esperado, mas cuja força era suficiente para proteger os deuses e destruir gigantes. Quando os artefatos foram apresentados em Asgard, os deuses reconheceram sua superioridade, e Mjolnir foi considerado o mais valioso de todos, pois representava não apenas destruição, mas também proteção e equilíbrio, tornando-se o principal instrumento de defesa contra as forças do caos que ainda habitavam os limites do mundo. Loki, por sua vez, tentou escapar da punição ao argumentar sobre detalhes técnicos de sua aposta, mas os deuses decidiram que sua astúcia deveria ser contida, e como resultado, sua boca foi costurada pelos anões, criando um silêncio forçado que simbolizava o limite entre a inteligência criativa e a manipulação destrutiva, ainda que esse limite nunca fosse totalmente estável em sua natureza. Assim, os tesouros dos deuses passaram a representar não apenas poder, mas também as consequências diretas de engano, competição e necessidade, estabelecendo uma relação permanente entre criação divina e conflito moral dentro do universo nórdico. À medida que os tesouros dos deuses consolidavam o poder de Asgard, Odin passou a compreender que nenhum objeto, por mais poderoso que fosse, poderia substituir aquilo que realmente sustentava a autoridade divina, que era o conhecimento profundo das leis invisíveis que governavam o cosmos. E essa percepção o levou a uma busca cada vez mais intensa por sabedoria. Uma busca que não se limitava ao que era visível ou imediatamente acessível, mas que exigia sacrifício, dor
e transformação pessoal contínua. Essa jornada o levou até o Poço de Mimir, localizado em uma das raízes de Yggdrasil, onde a água não era apenas um elemento natural, mas uma substância carregada de memória universal, contendo dentro de si a soma de tudo o que havia acontecido e de tudo o que poderia acontecer. E ao chegar diante dessa fonte, Odin compreendeu que o acesso a tal conhecimento não poderia ser gratuito, pois a sabedoria daquele nível exigia um preço equivalente à sua profundidade. Mimir exigiu como pagamento um dos olhos de Odin, não como punição, mas como equivalência simbólica, pois para enxergar o todo era necessário renunciar à visão parcial. E Odin aceitou essa condição sem hesitação, sacrificando sua própria visão física para ganhar uma forma de percepção mais ampla e profunda, capaz de compreender as conexões entre eventos, destinos e estruturas invisíveis que sustentavam a realidade. Com esse sacrifício, Odin passou a enxergar o mundo de maneira diferente, não mais como uma sequência de eventos isolados, mas como uma rede interligada de causas e consequências, onde cada ação, em qualquer um dos 9 mundos, gerava repercussões em toda a estrutura do cosmos. E essa nova visão transformou sua forma de governar, tornando-o mais estratégico, mais cauteloso e mais consciente do peso de cada decisão. No entanto, sua busca por conhecimento não terminou no Poço de Mimir, pois Odin compreendeu que havia formas de sabedoria ainda mais profundas que não poderiam ser acessadas apenas através de observação ou consulta. E isso o levou ao ato mais extremo de sua existência, quando decidiu se pendurar na própria árvore do mundo, Yggdrasil, ferido por sua própria lança, sem comida, sem água e sem qualquer apoio externo, permanecendo nesse estado por 9 dias e 9 noites. Durante esse período de suspensão entre vida e morte, Odin não apenas sofreu fisicamente, mas atravessou uma transformação interna, onde sua consciência foi gradualmente despojada de suas limitações anteriores, permitindo-lhe perceber as runas, símbolos fundamentais que não eram apenas linguagem, mas estruturas essenciais da realidade, capazes de alterar o funcionamento do mundo, quando compreendidas corretamente. Ao retornar desse sacrifício, Odin não era mais o mesmo ser que havia iniciado a jornada, pois agora carregava consigo o conhecimento das runas e a compreensão de que o universo não era apenas matéria e energia, mas também um sistema codificado de significados que podia ser interpretado, manipulado e, em certa medida, reescrito por aqueles que dominavam seus princípios fundamentais. Assim, Odin se tornou não apenas o líder dos deuses, mas também o guardião de um conhecimento perigoso e profundo, que exigia responsabilidade absoluta, pois cada uso das runas carregava o potencial de alterar o equilíbrio dos mundos, reforçando a ideia de que a sabedoria verdadeira sempre vem acompanhada de um custo proporcional à sua profundidade. Depois das grandes transformações que moldaram o cosmos, desde a morte de Ymir até o sacrifício de Odin pelo conhecimento das runas, o universo nórdico entrou em uma fase de relativa estabilidade, onde os 9 mundos permaneciam interligados pela estrutura viva de Yggdrasil. Mas essa estabilidade nunca foi absoluta, pois sob cada camada de ordem ainda existiam forças antigas que continuavam a pressionar os limites da criação, lembrando constantemente que nada no cosmos era eterno ou completamente seguro. Asgard mantinha sua posição como centro do poder divino, onde os Aesir governavam com base em conhecimento, guerra e estratégia, enquanto os Vanir permaneciam integrados ao sistema como forças de fertilidade, magia
e equilíbrio natural, e embora a paz entre eles tivesse sido estabelecida, ela não apagava completamente as memórias do conflito anterior, funcionando mais como uma contenção do que como uma verdadeira fusão de naturezas. Em Midgard, a humanidade começava a desenvolver suas próprias estruturas de existência, vivendo sob a proteção instável dos deuses, mas também sob a ameaça constante dos gigantes que habitavam os limites do mundo. E essa condição criava uma realidade onde cada vida humana era marcada por incerteza, esforço e a consciência de que o mundo em que habitavam era ao mesmo tempo um presente e uma construção temporária sustentada por forças muito além de sua compreensão. Yggdrasil permanecia como o eixo central de toda a existência, mas suas raízes eram constantemente ameaçadas por forças de decadência, como o dragão Nidhogg, que roía suas bases, simbolizando a ideia de que até mesmo a estrutura mais fundamental do cosmos carregava dentro de si o princípio da destruição. E essa tensão entre crescimento e colapso era o que mantinha o universo em movimento contínuo. Odin, agora portador da sabedoria das runas e da visão ampliada adquirida através de seu sacrifício, observava esse equilíbrio frágil com uma consciência profunda de que toda a ordem era temporária e que cada decisão tomada pelos deuses influenciava diretamente o destino de todos os mundos, criando uma responsabilidade que nenhum ser poderia evitar ou delegar completamente. Nesse contexto, os sinais de um destino maior começaram a se tornar perceptíveis, não como eventos isolados, mas como padrões que indicavam a aproximação de um colapso inevitável, onde as forças de ordem e caos voltariam a se confrontar em uma escala ainda maior do que todas as guerras anteriores. E esse destino, conhecido como Ragnarok, não era visto como uma possibilidade distante, mas como uma certeza inscrita na própria estrutura do universo. Assim, a história dos deuses, gigantes e mundos não se encerrava em estabilidade, mas permanecia aberta como um ciclo de criação e destruição contínuas, onde cada conquista carregava dentro de si a semente da sua própria queda, e onde o equilíbrio do cosmos dependia não da eliminação do caos, mas da sua contenção temporária dentro de uma ordem sempre vulnerável.